pessoal, eu sou Vinícius Airão, estou aqui trazendo para vocês mais uma edição do Conexão Sinistar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, o assunto do momento hoje, que é a transição, a migração para o Mercado Livre. Estamos aqui para representar a indústria, trazer as dúvidas. Tatiana Laurim, da Firjan, especialista em energia. E estamos aqui, duas das melhores comercializadoras de energia do Rio de Janeiro, a TIR, com a nossa querida Joana, e a Genial, com o nosso querido Sérgio. Para começar, Tatiana, a gente, para explicar aí aos nossos ouvintes, a gente sabe que a partir de janeiro desse ano de 24, todas as empresas que recebem em média tensão ou alta tensão podem migrar para o Mercado Livre. Isso vai trazer economias bastante consideráveis para essas empresas, principalmente para as indústrias. E aí, por ser um mercado novo, tem uma série de questionamentos, uma série de dúvidas. Quais são algumas das principais dúvidas que chegam lá na Firjan que a gente pode auxiliar a esclarecer aí para a indústria e para nossos ouvintes? Obrigada, Vinícius, pelo convite. Acho que é importante a gente fazer esse bate-papo justamente por isso. O Mercado Livre já existe há um tempo, todo mundo sabe aqui, né? Mas assim, a partir de agora é que as empresas menores, né, começam a poder fazer parte desse mercado, elas precisam se adaptar, e aí vem as dúvidas. E são dúvidas do dia a dia mesmo. São dúvidas bem, muitas vezes básicas. Por exemplo, o que é um Mercado Livre? Como é que eu entro nesse mercado? Aí ele começa a buscar na internet algum tipo de informação e começa a perceber que existe um comercializador varejista, um comercializador atacadista, que existe contratos que ele pode escolher o fornecedor, ele tem que negociar preço, ele fica confuso. Então, se eu pudesse começar a fazer uma pergunta para vocês aqui, para a Joana, para o Sérgio, é explicar um pouco o que é esse mercado varejista, por que o pequeno empresário tem que ir para o varejista, né? E logo depois, em seguida, se puder explicar o que ele tem que olhar, o que é um contrato no Mercado Livre e o que ele tem que olhar dentro desse contrato. Posso começar, Com Sérgio? certeza. Primeiras damas sempre. Primeiros damas sempre. Tatiana, começando sobre o que é o Mercado Livre, e embora já tão conhecido e maior de idade já há muitos anos, né, e proporcionando tanta economia para os setores, né, hoje no Brasil, e ainda desconhecido na modalidade que a gente está enfrentando agora, após, como o Vinícius falou, a abertura agora em janeiro. E aí o nome varejista, atacadista tem aparecido bastante nas nossas conversas com os clientes, e acho que a principal distinção que precisa ser feita é que há uma diferença de modelo regulatório de representação desse cliente nas operações do Mercado Livre. Essa é a principal diferença, e que existe para garantir ao consumidor menor uma oferta, né, de soluções via a varejista. Então, quando a gente fala da varejista, ela é habilitada hoje para representar os clientes que tenham menos de 500 quilowatts de demanda. Então, essa abertura que aconteceu no mês passado já, ela foi capitaneada, né, pelas varejistas. Então, é importante a gente diferenciar de que não há uma semelhança ao que a gente fala, né, do mercado convencional de preço entre atacado e varejo, de que o preço do atacado é mais barato, o preço do varejo. Não é dessa ordem a distinção, é uma distinção regulatória de quais empresas precisam estar habilitadas para representar esse pequeno e médio consumidor. Se o Sérgio quer comentar Acho nesse que, ponto. complementando os pontos da Joana, o Mercado Livre ele foi criado, como ela falou, já maior de idade. Né? Ele foi criado em 1995 e se estimava que em 7 anos 100% do setor brasileiro produtivo e estaria no Mercado Livre, que não foi verdade por diversos motivos, acho que nem vamos entrar nesse mérito aqui. Mas o grande marco que a gente teve nesse ano, né, essa abertura para que a gente chama de toda alta tensão, ela é muito representativa porque traz a possibilidade de migrar mais 160 mil clientes. Hoje a gente tem um mercado que até então tinha 40 mil clientes, 40 mil clientes esses que representam só 0,03% dos consumidores brasileiros, mas que representa 40% da carga. Isso, porque a grande indústria já está no Mercado Livre. Né? Mas com essa abertura, que na minha visão é um ensaio para abertura potencial de uma baixa tensão, que está sendo discutida, eu também sou vice-presidente do Conselho da Abracel, da Associação Brasileira de Comercializadores. A gente teve uma reunião de conselho ontem até já tratando como a gente vai levar para o governo a abertura do Grupo B, né, que seria, né, nós, pessoas físicas, poderiam comprar energia no Mercado Livre, assim como é na Europa e Estados Unidos. Né? O porquê que o governo, na abertura do cliente, da totalidade da alta tensão, escolheu a modalidade varejista? Tá? O que é uma comercializadora varejista? A comercializadora varejista, ela, por essência, ela tem alguns requisitos, pré-requisitos, que devem ser cumpridos
para ela ser habilitada na Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, tá? Todo consumidor livre, ele deve ser cadastrado na CCE como consumidor livre, assim como comercializador e gerador como gerador. O varejista, né, o comercializador varejista, ele tem um capital social mínimo, ele tem algumas exigências de tempo de mercado, tem que ser auditado, coisa que o comercializador convencional, né, ele não precisa ser, tá? E nem o consumidor. E por que o governo fez isso? Justamente para trazer mais segurança para esse cliente pequeno. E por quê? Na cabeça do governo, e para defender esse cliente, uma vez que o consumidor, na modalidade atacado, migra para o Mercado Livre, ele é responsável por todos os pagamentos de encargos setoriais, de contribuição associativa na Câmara de Comercialização. Tá? Uma vez na varejista, o comercializador varejista é representante dele, representa ele, paga todo esse custo por ele. Então, normalmente, a distinção de preço entre os dois, muitas vezes é porque no varejista, o cliente ele não tem essa responsabilidade regulatória, vamos chamar assim, né? Ele fica só com a responsabilidade bilateral, contratual com essa comercializadora, né? E, obviamente, o comercializador acaba cobrando um pouco por essa responsabilidade, por esses encargos setoriais, que ele tem que ser ressarcido, porque, no final, isso existe pelo consumo, né? E entre outros, né, pequenos custos. Mas não é nada, deveria ser nada muito relevante, tá? São custos representativos e que na economia final do cliente elas se assemelham muito, tanto atacado quanto varejo. Então, o cliente maior, que é o que existia até agora, que poderia potencial migrar para o Mercado Livre, ele muitas vezes migra no atacadista, que a gente chama. Então, ele é um consumidor livre na Câmara de Comercialização de Energia. O consumidor varejista, que é a conta abaixo de 70 mil, que parte mais ou menos de 10 mil reais, esse cara ele tem que ser obrigatoriamente representado por um varejista. Então, ele na CCE, quando você vai modelar, ele está sempre ligado a um comercializador. Enquanto o atacadista, não necessariamente. Ele muitas vezes está sozinho ali, representado como um consumidor, e muitas vezes tem um gestor de energia que gera a energia dele, tá? Então, você pode ir com uma Vale é uma grande consumidora, apesar de ter a comercializadora. Lá na CCL tem um registro de consumidor também, né? E a Vale tem a sua área de energia dentro de casa que faz a gestão de energia, mas um consumidor menor, algumas indústrias, ele tem um gestor de energia, ele não quer ter uma área de energia, então ele contrata um gestor para fazer isso por ele. Na modalidade varejista é tudo um pacote único, então automaticamente o comercializador varejista faz essa gestão de energia para você. Então acho que essa é a maior distinção, mas preço não deveria ser, né? A economia final do cliente ela tem que ser parecida. E simplificação, né, Sérgio? Exato. No caso da varejista, a gente tem um processo, inclusive, mais barato para migrar. No atacado, o cliente precisa pagar uma taxa de adesão, ele vai integrar um ambiente de contratação como um agente, e há esse custo que os clientes precisam ser informados, né, no momento da decisão da migração, e na varejista esse custo não existe, porque o agente, no final do dia, é a varejista, como o Sérgio colocou. Então, junto a esse processo, há essa simplificação e todas as derivações de produto vêm dessa distinção entre modelos e quem pode mais, pode menos, né? O que a gente costuma dizer para o cliente, um cliente de mais de 500 de demanda, ou que faça comunhão, ele pode tanto migrar numa varejista como numa atacadista. Quem pode mais, pode menos. Agora, o menor precisa de uma varejista para iniciar essa jornada do Mercado Livre. Deixa eu tentar fazer uma metáfora e vocês me corrigem se a minha metáfora não estiver muito legal, né? É como se eu fosse comprar uma casa, se eu sou um grande player que tem um escritório jurídico, tem uma imobiliária, eu estou comprando uma casa e aí eu pago o valor para o corretor, eu pago direto para o corretor, eu negocio direto com o proprietário do imóvel, eu vou no cartório, eu vou no meu contador, tiro todas as guias e eu faço tudo. Com isso eu consigo economizar em cada um. Perfeito. Mas eu sou um cara menor, eu compro né, a gente sua para comprar uma casinha, comprou aquela casinha, a gente vai numa construtora que está construindo e a gente só não passa mais cheque, né? Só velho que passa cheque. Só faz um Pix e a construtora resolve tudo. Ela falou com o corretor e é óbvio você tem que pagar alguma coisa a mais porque a pessoa te poupou o trabalho. Basicamente é essa a diferença entre o atacadista e o varejista. Sendo que para proteger o mercado, até porque gerenciar a energia precisa de um conjunto de conhecimentos, né? Até porque você tem tanto a tua carga, que é modelada mês a mês, só na sua produção, quanto a compra de energia. O governo entendeu que o pequeno não deveria fazer essa aventura sozinho. Perfeito. Então bota ele dentro de um guarda-chuva de um varejista
E aí o varejista precisa ser mais estável. E por ser mais estável, ele tem que ter uma série de garantias que ele não teria. Exatamente isso. Exatamente Uma régua mais alta. Mais um alta. Uma régua sarrafo mais alta. Então, Uhum. para o consumidor, vamos fazer o corte aí de 70, 80 mil, com menos de 70, 80 mil reais de consumo, de conta em real, ele não tem que se perguntar se é varejista ou se é atacadista. Ele é obrigatório. Se é varejista, isso não é uma preocupação que ele tem que ter. Exato. É obrigatório. É isso. A diferença é do grande, que ele pode ser atacadista ou ele pode. A gente tem consumidores grandes, com contas de 200 mil, que ele prefere a modalidade varejista, porque, olha, eu não quero ficar mês a mês responsável por isso. Abrir conta Bradesco. Não quero nada disso. Uhum. Faz isso por mim. A gente faz, na modalidade varejista. Então existe essa opção. Acho que esse poder de escolha é mais para o cliente maior. E eu acho Tatiana falando, né, aí para a Firjan e um comentário do que a gente tem visto das decisões do consumidor e os produtos que estão na mesa para que ele decida. A gente tem varejistas com produtos atacadistas e atacadistas com produtos varejistas. Antes da TIR ser uma comercializadora varejista, ela já tinha um produto varejista dentro de uma comercializadora de atacado. Então, eu acho que uma vez dissolvida essa questão do varejo, do atacado, que é uma regra regulatória, o importante é o cliente escolher dentre os produtos de desconto e de experiência na gestão aquela que se adequa melhor ao perfil dele, ao desafio que ele tem na gestão, qual o nível de simplificação que ele quer experimentar esse desconto. E aí sim, ele decidir, ele prefere um desconto garantido, uma maior previsibilidade, ou ele prefere um modelo mais arrojado, de mais risco na economia. E isso nada tem a ver com o varejo ou atacado. Isso que é o importante. A gente Perfeito. tem varejistas com produtos de atacado e atacadistas com produto de varejo. Então, eu acho que é um passo adiante que o empresariado pode ter de mapear bem nesse momento da decisão. E quando a gente entrar na parte dos contratos, acho que vai ficar claro isso também. Isso, exatamente. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pequena empresa alimentícia. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar minha conta e se tiver escrito lá que eu sou A4 verde, eu posso procurar uma comercializadora, Perfeito. né? E aí você varejista. Aí ele vai receber um contrato. O que ele faz com esse contrato? O que ele olha ali? Porque a primeira motivação é reduzir custos. Existem outros benefícios, mas a primeira motivação é reduzir custos. Então, o que ele precisa olhar para ele entender que ele está sendo bem atendido, adequado ao que ele precisa, e também, de repente, né, pesquisar, olhar um outro contrato? O que ele faz? Antes de você responder, deixa eu complementar a pergunta da Tatiana, que também é uma dúvida minha. Esse contrato é padronizado? Ou seja, todo contrato dado, seja a comercializadora A, B, C ou D, ele é padronizado ou não? Cada uma faz o seu e tem pegadinha, né? Porque eu acho que isso é uma dúvida, né? O contrato Isso. de fornecimento com a concessionária hoje, basicamente, é padronizada. A minha possibilidade de negociar com ela é muito pequena. No varejo também é assim? Eu preciso realmente ter um jurídico para olhar isso? Eu posso começar, Sérgio? certeza. Dentro da regulamentação varejista, isso desde o ano passado, a gente tem um contrato padrão que integra todo o kit documental que o cliente precisa de fato assinar, e ele traz condições gerais dessa representação varejista, mas ele não é o único instrumento que vai reger a experiência dele no Mercado Livre. E aí, com a Tira Energia, com a Genial, o cliente vai ali enfrentar um contrato, esse sim, não é padronizado, é um contrato bilateral livre, de livre negociação entre as partes, com algumas condições que o mercado já sedimentou com o tempo. Quais que são aquelas muito importantes para que o cliente verifique que aquela condição que ele espera ter comercial esteja reproduzida no contrato, porque, convenhamos, não é um produto simples e muitas vezes na venda o cliente enxerga uma condição e no contrato aquilo tem que estar bem traduzido, senão ele vai... A gente brinca, fala na TIR, na apresentação, no PowerPoint cabe tudo, né? Na hora de falar para o cliente, a gente vê isso muitas vezes nas concorrências, cabe de tudo. Agora, quando a gente pega a letra do contrato, quais são as pegadinhas, né? Onde o cliente não quer escorregar. Então, o Sérgio comentou sobre os encargos setoriais. Esse ponto dos encargos é um ponto importante. O seu produto, ele tem cobertura dos encargos? Se não, isso está precificado na sua projeção de economia? E é justo que não esteja? Não é essa discussão. Eu estou ciente de que naquela modelagem eu tenho um custo de encargo para considerar na minha economia? Esse é um ponto. Então, E se quais atentar... encargos, né, João? Quais encargos? são Exatamente. esses? A gente já viu essa diferença, né, de não cobrirem todos ou só uma parte. Então, os encargos vão influenciar.
a própria modelo de economia, eu tenho um desconto fixo ou eu tenho um desconto variável? Esse é o campeão de todos. A gente vê muitas empresas chegando, olha, eu te dou um desconto fixo garantido de 30%. E não, a não ser que ele tenha uma metodologia específica, que o desconto garantido é uma metodologia bem clara e delimitada de redução, ou seja, eu estou vendendo um percentual. Agora, se o contrato dele trouxer uma curva de energia, uma economia estimada de até, isso não é desconto garantido. Não quer dizer que o cliente não vai economizar muito e vai estar super satisfeito, né? mas são só referências diferentes. Outro ponto importante que o Vinícius vivencia, né, nessa parte mais técnica, as adequações físicas que o cliente vier a ter. A migração para o Mercado Livre pode vir a ser acompanhada de uma necessidade do cliente fazer alguma adequação nas suas instalações elétricas. Seja porque ele tem um projeto de GD já anterior, seja porque ele está com a medição dele, o padrão dele desatualizado frente à norma da distribuidora, ou porque o padrão dele está precisando de manutenção, a subestação dele está precisando. Então, é importante que o cliente tenha atenção ao que ele está contratando, sabendo que esse processo tem se simplificado, isso é um ponto, né? A gente está acompanhando consultas públicas em que a ANEEL tem sido levadas propostas para que essa adequação fique cada vez menor para o consumidor, que isso é um impeditivo em alguns momentos, e a gente vê que esse caminho já está começando a ser percorrido, está ocorrendo uma simplificação, mas é importante que o cliente saiba, posso ser surpreendido com alguma adequação? Há cobertura nessa adequação? Sim ou não? Pode ser uma surpresa, então é uma pegadinha. Então, eu acho que, do meu lado, eu resumiria os 3 pontos principais. Qual o modelo de economia, onde os encargos estão considerados nesse contrato no preço, e se eu vou ter cobertura ou não de adequação. Teriam tantos outros, mas eu acho que esse é uma boa partida. Acho que o que dá para, acho que do que a gente vê muito dificuldade, assim, alguns clientes tendo dificuldade e a gente vê algumas concorrências também com, vamos chamar de pegadinha, né? Mas alguns pontos que podem ter pegadinha, né? A gente sabe que o mercado de energia é extremamente volátil, né? Então, primeiro, ele comprou de fato toda a energia que ele precisa naquele contrato, mas esse contrato ele prevê alguma flexibilidade. O que é flexibilidade? Basicamente é quanto que ele pode variar o consumo dele. Tem contratos que só podem variar 20%. E aí vamos supor agora, né, mês de janeiro foi extremamente quente. A gente está tendo medição dos nossos clientes hoje, tem cliente nosso que consumiu 40% acima. Nesse momento, se ele tivesse um 20% apenas, ele estaria 20% descontratado a preço spot, que hoje está barato, mas amanhã pode estar caro. Então, é importante que eles tenham confiança junto com esse gestor na contratação, que esse volume de fato comporta até um potencial crescimento dele no futuro, ou comprimento, né, compressão, não, provavelmente ano que vem eu vou diminuir e tal. Essa relação é importante estar bem estabelecida em contrato. Outro ponto que eu gosto de trazer, e muitos clientes trazem dúvidas, é multa contratual, né? Prazo de rescisão. Então, muitos desses contratos têm 3 a 5 anos contratuais, tem uns que são 7 anos. Quanto tempo ali, né? Que multa normalmente é essa? A gente tem visto muito mercado, né, compreendendo 50% do saldo remanescente, né? Tem gente que bota 100%, a gente sabe que 100% até na via judicial não faz sentido. Né? Tem como dar no mesmo, né? Eu não vendi nada e vou receber tudo, é o melhor do mundo. Né? Exato. Então, o 50% é o que a gente tem visto em padrão de mercado, né? A Joana falou muito bem, né? Hoje não tem um padrão, infelizmente, né? Apesar de que eu acho que o mercado está convergindo para um padrão único, que é muito difícil, eu me botar na pele do cliente, né? De decidir entre propostas extremamente distintas, né? Então, acho que o mercado está caminhando, né? Há 2 anos atrás, a gente faz mercado de maneira genial há 9 anos. Há 9 anos atrás, ninguém sabia que era isso. Há 5 anos atrás, ninguém sabia que era isso. Há 2 anos atrás, pouquíssima gente sabia. Há 1 ano atrás, mais gente sabia. Hoje, bastante gente sabe o que é. Então, o mercado por si, né, o maior número de clientes, ele está convergindo para um padrão. E esse padrão, acho que, né, são esses que a Joana pontuou, esses números que eu falei aqui de 50%, saber essa flexibilidade de 100% ou não. E tem um ponto-chave aqui, e acho que é legal trazer, tem clientes de baixa tensão sobre o Rio de Janeiro que são migráveis para o Mercado Livre. Tá? E a gente já viu algumas propostas que o cara fala, não, você vai ter uma economia de 60%. Eu falei, mas meu Deus do céu, 60% não tem como encaixar aqui. Né? E quando você vê, é porque ele compara, como se o cara continuasse no grupo tarifário diferente. Só que ele tem que mudar obrigatoriamente de grupo tarifário. E quando ele muda de grupo tarifário, ele passa a ter a demanda contratada mais cara, ele passa a ter um fio mais caro. E o cara não bota isso na conta. É quase uma pegadinha. Então, assim,
existe isso também no mercado. Então, A base do desconto, ele para o cálculo do desconto, é Exato. decisivo, onde a mágica pode acontecer e Exato. ninguém entender nada. Exatamente isso. Você pode manobrar isso de algumas formas. Então, o importante é que o cliente ele compare muito preço e menos desconto. A gente vê muito cliente se apegando a desconto. Cara, não se apega ao desconto. O desconto ele é um output do input chamado preço e outras variáveis. Então, se pega no preço. Preço, encargo, vê se todos os encargos estão ali. Se ele só compõe os encargos antigos, porque provavelmente em discussões do governo vão existir novos encargos. O governo ele quer repassar a parte do custo educativo para o livre. A gente não sabe como isso vai ser feito, tem discussão ainda no Ministério. Então, isso tem que estar muito bem definido ali e debater. Às vezes, de fato, não tá, o cara não quer cobrir, mas tá bom, pelo menos você sabe o que você está comprando, né? Isso é muito importante. São custos baixos, né? O custo dos encargos não distorcem a economia acentuadamente, mas é importante que o cliente saiba. Exatamente. Eu me lembrei de um ponto aqui, Sérgio, Tatiana, Vinícius, aí falando mais do pós-venda e da gestão, não tanto o que ele vai aferir de desconto, mas a experiência dele, né? Que precisa estar claro qual vai ser o nível de relacionamento que essa empresa gestora vai ter no nome dele. Eu vou ser meramente um digitador no final do mês, né? A empresa contratada das obrigações. Eu vou auxiliar ele no pagamento dessas obrigações ao longo do mês. Aqui no estado do Rio, e a gente tem essa regra em outros estados do Brasil, mas vamos falar do Rio, né? Cenário que a gente está discutindo. A gente tem uma regra do ICMS que exige um processo distinto em que o cliente tem que fazer uma declaração do quanto ele comprou energia no Mercado Livre para que a Light cobre, esse ICMS, ela cobre, né? Foi uma medida para unificar a arrecadação do ICMS de energia elétrica e não pulverizar em todas as comercializadoras. Então, no Rio, só a Light, Enel e Energisa cobram ICMS de operação compra de energia. E a gente recentemente se deparou com um cliente em que ele estava tendo custo mais caro do que o cativo. Ele migrou para o Mercado Livre, ele estava bem contratado na energia e ele estava, no todo, pagando mais caro porque ele não sabia do ICMS que ele precisava cumprir essa obrigação. Então, há uma penalidade específica que nem cabe a gente entrar, mas o cliente pode ser penalizado se ele não tiver uma consultoria adequada, um cuidado adequado ao longo do mês. E isso no contrato é muito importante. Quem vai fazer a minha comunicação com a Enel ou com a Light? Sou eu? Ou é a Genial e a TIR? Quem vai me auxiliar se eu precisar fazer uma vistoria no meu medidor? Então, essa parte é um risco que eu coloco. A migração, mas é um risco gerenciável, mas desde que você esteja claro, né, na contratação, quem vai me ajudar? A empresa vai me atender nisso? E a Genial, a TIR tem produtos muito claros de que não. Isso é responsabilidade da empresa, a gente vai te entregar a solução lá final, sem dor de cabeça, né, Sérgio? Mas é importante, porque é um trabalho grande por detrás, né? É uma operação complexa. Se o cliente ficar solto nisso, pode prejudicar uma experiência que é maravilhosa. O Mercado Livre já ofereceu centenas de bilhões de economia nos quase 30 anos de existência. Então, com um produto acertado, condições claras, né, e tendo uma empresa que cuide do processo dele e não traga dor de cabeça, não tem porque não ser uma experiência bem sucedida e né, que a empresa vai se orgulhar de ter escolhido migrar. Ele tem que entender que a relação dele muda, né? Perfeito. Agora ele não só liga a tomada ou o interruptor e a energia está ali, não. Ele vai negociar essa energia. Então ele precisa, talvez, assim, partindo do zero, sabe, para poder verificar se a flexibilidade está adequada a ele tem que conhecer a curva de carga. Perfeito. Não é? E o que seria a curva de carga? Ele pode pegar uma conta, como ele pode fazer isso? Ele mesmo, rapidinho ali, pega uma conta dele e olha a conta de luz dele, se ele olhar lá embaixo, na maior parte das vezes, tem um histórico dos últimos 12 meses. E ele consegue fazer a curva a partir dali. Uma média em cima desse consumo. Tatiana, eu vou dar uma opinião, e a Joana sabe disso, que a gente fala sobre isso há muito tempo, né? Qual é o core da indústria? O core da indústria é fazer o produto dela, aquilo que ela vende. Ela está preocupada em produzir alimento e vender alimento, ela está preocupada em produzir ferro e vender ferro. Quem é que a indústria é de energia? É o gerador. E quem é o supermarket, o açaí da energia? É a comercializadora. Gente, é melhor ter um desconto menor, 20%, 22%, 18%. Reduzir o teu custo de produção e você vai focar os seus esforços naquilo que você sabe fazer e deixar o especialista fazer o dele. Ah, mas a comercializadora está ganhando dinheiro. Gente,
Se a comercializadora está ganhando o dinheiro dela, graças a Deus, está todo mundo É caminhando, sustentável, é sustentável. sustentável. Por que eu estou querendo dizer isso? Hoje, para a grande maioria dos consumidores que está no cativo, a gestão de energia não é dele. A gestão de energia dele é apagar a luz porque eu estou gastando Perfeito. muita luz ou não. Isso é, de novo, meu ponto de vista, sair do cativo e ir para o livre e querer economizar o máximo possível você fazer uma gestão, é derrota na certa. É o barato sai caro. Faz a sua economia com pouco ou nenhum investimento, né? Se não tiver nenhuma adequação, ótimo. Deixa a comercializadora, a varejista, fazer a gestão, esclarece com ela o que tem que estar dentro. Olha, comercializadora, eu não tenho condição de pegar meu contador e o cara fazer cálculo de ICMS, porque ele vai fazer besteira, e não é para fazer, porque o contador dele também não está preparado, sei lá, o contador dele é especializado em aço, especializado em combustíveis, né? Então, o meu ponto de vista, para a grande maioria dos consumidores que podem migrar agora, esses 160 mil consumidores novos que podem migrar para o Mercado Livre, a solução é desconto garantido e flexibilidade de 100%. O que tem que acertar é o seguinte, olha, quais são os riscos que eu estou correndo? E aí o encargo pode mudar. Nós estamos no Brasil, nós não temos que ter certeza que daqui a 2 anos o encargo é o mesmo. Então, como comercializador tem que ser claro, olha, o encargo hoje é X e até o número Y está incluso, é problema meu. Passou disso, aí vou te Divide o repassar. risco, né? Divide o risco. E aí eu tenho que saber, meu contrato de quanto? 3 anos, 5 anos? Teve uma crise hídrica amanhã. Problema da comercializadora. É isso. Então eu acho que eu defendo sempre. Para o pequeno, e gente, 50, 60 mil kWh é muito dinheiro, reais é muito dinheiro, mas não é uma indústria tão grande assim que justifique um gestor de energia pagar uma pessoa Perfeito. especialista nisso e correr o risco. Sim, eu acho que verdade. isso É uma um bom, coisa excelente ponto. importante. E eu acho que você falou em imigração e eu lembrei de um ponto importante também, só voltando à parte de contrato, a questão do prazo de migração. Tem muitos contratos que falam, não, a gente tem um waiver de 2 meses, né? Sendo que quem faz a migração é o próprio gestor, né? E às vezes a migração leva 4 meses, né? Eu já vi isso acontecer no setor. E aí levou um pouco mais de tempo e o gestor fala, olha, o mercado mudou de preço. A gente já viu isso acontecer. Então é importante que essa relação esteja bem estabelecida em contrato e que você escolha, né, a sua casa para que isso não tenha esse potencial de discussão jamais, tá? Acho que isso é um ponto importante. E trazendo esse ponto de discussão do Vinícius, de encargos, etc., acho que assim, o encargo é alguma coisa que provavelmente vai mudar, né? Hoje o encargo está girando em torno de 20, 25 reais, né? E acho que isso faz parte do escopo de produto, né? Hoje, quando a gente analisa, né, as propostas, a gente vê bastante proposta. Tem proposta que é só uma representação. Então, basicamente, é como se a vida dele continuasse igual na distribuidora, mas pagando mais barato. Mas ele não tem nenhuma gestão de saber se a contratação dele está correta. E muitas vezes o cara está na distribuidora contratado errado, tá? Ele está no subgrupo tarifário errado, ele está na hora sazonal errado. Então, existe isso, demanda erros mais contratada. assustadores. Fora outros, às vezes a fatura vem errada de fato, tá? Então, muitas vezes ele vai querer um desconto maior porque o fulano está dando, né, ali, o preço está mais barato, mas por outro lado ele poderia estar com a TIR, com a Genial, com uma consultoria especializada que vai prover para ele uma coisa que ele nem sabe que isso existe, na verdade, hoje. Porque ele, na distribuidora hoje ele não vive isso. Né? E é uma consultoria, basicamente, estratégica que olha de cima a baixo toda a fatura dele e vê, olha, realmente está tudo certinho. E pega todo mês a fatura e vê se ela está certinha, se veio correto. Se a cobrança ICMS está correta, se não está. Então, quando a gente fala isso muito para os nossos clientes, quando você... cliente X, olha, quando você pegar uma proposta concorrente, vê basicamente o que é esse escopo de trabalho. Porque muitas vezes ele fica só comparando o preço, e o preço, cara, preço por si só não quer dizer nada. Né? O preço está sempre elencado a um escopo de trabalho. Né? Cada escopo tem um preço. Então, só falar em preço não faz sentido, só falar em desconto não faz sentido. Você tem que entender o que ele está te oferecendo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa assessoria, né? Assessoria até entender um pouco também do cenário. E aí eu queria até fazer uma outra pergunta aqui. Ele vai precisar ficar acompanhando o PLD, nível de reservatório? Não, bem contratado, não. É um ponto que a gente estava comentando antes de começar, né, Isso. Tatiana? A gente escuta isso no dia a dia com alguma frequência. A preocupação do cliente de que, uma vez me lançando fora do mercado exclusivo das distribuidoras, eu vou estar exposto a essas oscilações permanentemente. E a resposta é não.
Se você estiver contratado pelo período, né, em que foi escolhido 5 anos, 3 anos, você vai estar travado a um preço de energia no qual você vai ser pago o fornecimento, né, o volume consumido mês a mês, e travado uma flexibilidade alta, né, 50%, 100%, como alguns produtos varejistas também oferecem, seu risco é mínimo nesse cenário, porque o volume que você perceber mês a mês, você vai pagar o preço que está contratado. Casos excepcionais, né, de um impacto maior nos encargos podem ser percebidos? Podem, mas vejo também como aquele a menos afetar essa relação. Os principais pontos é estar comprado num momento de preço, né, favorável, com desconto a ser percebido no longo prazo, e a flexibilidade adequada para aquele perfil de consumo. Ele não precisa se preocupar, não precisa virar especialista em acompanhar reservatório. E só pegando um ponto, Tatiana, que eu acho que, né, ficou na minha cabeça, que conversa com, acho que a primeira pergunta que você, né, trouxe de comercializadoras confiáveis, né, a varejista, pegadinhas contratuais, risco. Sempre que a gente tem oportunidade, eu aproveito essa mesa também. Temos aqui o Sérgio da Bracel e representa uma empresa independente no meio das hoje distribuidoras que têm seus grupos atuando nesse mercado também. É importante que o cliente tenha e seja relembrado, e acho que é uma dúvida que muitos ainda têm. A sua escolha pela migração não vai impactar, não deve impactar legalmente no seu atendimento junto à distribuidora. Perfeito. Ela não vai tornar o seu atendimento mais precário, ela não vai deixar de te atender. E principalmente não existe nenhuma relação com o fornecimento físico. A distribuição, a concessão que é a ela dada para entregar a energia, ela tem um outro objeto. E a gente, infelizmente, vê hoje as distribuidoras usando dessa posição favorável de estar já no cliente, de falar com o cliente por ser a distribuidora e vender seus produtos de Mercado Livre. A gente sabe que não tem como controlar isso, a gente lamenta, busca que, né, junto com as associações, com a ANEEL, a gente consiga combater esse tipo de evento e de prática de mercado que fere toda a proposta de abertura, porque o cliente não fica com as melhores condições para decidir, né? Ou seja, ele não precisa ter medo do Mercado Livre, porque a Enel e a Light não vão penalizá-los por ele migrar, ele não vai ficar sem luz. E, na verdade, no Mercado Livre, ele está tendo a oportunidade de experimentar uma outra empresa, um outro produto, uma outra experiência com a Genial, com a TIR, para além daquilo que ele já viveu a vida inteira e que não é o melhor serviço, né, comercialmente, financeiramente. Então, Só para deixar claro, migrei no Mercado Livre, comprei, fiz um contrato com a Genial. Daqui a 3 meses eu tenho uma indústria da Ilha do Governador, né? Um excelente local. Faltou energia. Eu ligo pro Sérgio para dizer para ele que faltou energia. Você tem que ligar para a distribuidora. Continua. Você pode ligar para mim para eu te ajudar, mas vamos lá, a entrega física, eu gosto muito de fazer a comparação, né? Que fica bem claro. Imagina um marketplace. Amazon. A Amazon ela tem um produto dela e tem produtos de terceiros. A distribuidora está no nome dela, é uma distribuidora, ela distribui. O core business dela é distribuir energia e não é vender energia. A energia que a distribuidora compra, ela vai a leilões regulados pelo governo. O governo promove, através de estudos, saber se ele está com sobra ou déficit de energia e compra essa energia. Tá? Então a distribuidora ela só compra e repassa. Tá? O business dela é distribuir energia. Né? Essa é a essência da criação. A rigor, a distribuidora deveria ganhar e perder dinheiro com distribuição e não comprando e vendendo energia. Isso é uma essência que é muito importante todo mundo ficar, né, sabendo. Então, imagina a Amazon. A Amazon ela tem um produto dela e tem um produto de terceiros. A distribuidora é a mesma coisa. Ela tem um produto dela que ela vai ao mercado e compra e distribui. E ela tem um produto da TIR, da Genial, que ela vai e distribui. Nada disso muda. Então, a conexão, a ligação, o transporte, caiu o poste, isso tudo, a distribuidora é responsável. Você continua pagando ela por isso, inclusive. Né? Quando você compra energia incentivada pelo governo, você paga até menos nesse transporte, mas no Mercado Livre, mas você continua pagando isso por ela. Então, o serviço continua sendo dela. Óbvio que a sua gestora, dependendo do escopo de serviço definido em contrato, vai te ajudar. No caso da TIR Genial, com certeza vai te ajudar. Tem que ver se uma terceira, a própria distribuidora muitas vezes também fornece, mas claramente a distribuidora ela, tem um escopo muito mais simples de trabalho, né? exato. Mas nesse ponto mesmo, que ela não te ajudar, você estava no cativo, você tinha um gerente de conta e você já apanhava com o gerente de conta. Você vai continuar apanhando com o mesmo Você gerente vai continuar de conta. apanhando. Isso tem muita gente que fala, porque eu não aguento, cai toda hora a luz aqui, vou migrar para o livro para me livrar. Não muda. Esse Sim, ponto muito não isso. vai mudar. Na verdade, se o teu problema for esse, você vai fazer 2 coisas.
você vai migrar para o Mercado Livre, vai me contratar, que a gente vai dar uma solução de solar com armazenamento de energia. Resolveu. E aí eu mantenho tudo, estamos todos felizes e contentes. Eu continuo tendo relação com a distribuidora. Então eu não pago uma conta só. Perfeito. A gente paga pelo menos 3 entes, é isso? Comercializadora, concessionária e tem um boleto de encargos ou tem mais entes ainda que eu pago? Depende do produto que você... Se é diferente, eu Exato. complemento Não, você depois. não é, tá? Depende do produto que você compra, né? E do concorrente, da empresa que você compra. Então, tem empresas que... vamos falar, por exemplo, do atacado. Né? No atacado, ele tem muitas contas para pagar. Se não me engano, são 4. Porque ele tem que pagar contribuição associativa, ele tem que pagar energia de reserva, ele tem que pagar, às vezes, né, o mercado de esporte, que sobrou, né, ou faltou energia. Então, ele tem muita conta para pagar, além de ICMS e tal. No varejista, assim como o escopo de trabalho ele fica muito mais simples, né, tem uma simplicidade, né, normalmente tem algumas empresas, como a Genial, provavelmente a TIR, ela busca unificar faturas. Então, para que o cliente não fique precisando pagar 50 mil contas. Não, vamos lá. Se quiser, a gente unifica aqui a fatura para você, você paga a gente, o que, por exemplo, a distribuidora, você poderia pagar direto, você paga a gente paga a distribuidora para você. Então, facilita essa transação. Não fica aqueles 50 mil boletos para pagar, aquela nervosismo, né? Então, isso é um fato que é importante na contratação, fica muito claro desse pós-venda, né? Como que vai ser essa parte de faturamento, né? Porque muita gente migra para o Mercado Livre, não sabe disso, não se preocupa, o próprio fornecedor não preocupa em pontuar isso. É muito importante para o cliente saber quais as responsabilidades dele depois migração, isso é super importante. Vinícius, esse ponto é o que eu mais me recordo do meu período de distribuidora em que... Só para deixar claro, tá? Para quem não assistiu nenhum podcast ainda, a Joana já foi o inimigo, né? Bato porque já fui. Mas brincadeiras à parte, de fato, a nossa equipe, né, não só eu, mas outros colaboradores da TIR, a gente teve uma passagem distribuidora e dentro dessas experiências no Mercado Livre, a gente escutava alguns relatos, né, de, olha, Mercado Livre, eu tenho economia muito nesse contexto mais atacadista, com produtos menos simples para o cliente. Obviamente, isso mudou bastante, mas em que, olha, eu não economizo aquilo, né? Era essa fala, que me venderam lá 40%, 30%, quando eu faço a conta no final do mês. Se eu entendo a minha economia, se eu entendo, não é aquela, e tenho que pagar uma série de boletos de ICMS, boleto da geradora, boleto da Light, cada um num vencimento, tenho obrigações a cumprir se eu perder a data de pagamento do Bradesco, abre uma notificação de encerramento da minha participação no Mercado Livre. E aí, nesse caos que podia se formar, né, naquele momento passado, a TIR desenvolveu, né, uma solução que envolve tecnologia, né, uma tecnologia própria, que é do boleto unificado. Então, hoje, a gente entrega para o cliente uma conta única. Esse é o nosso modelo. A não ser que o cliente deseje pagar separadamente, a gente abre essa solução. Prefere pagar a conta da Light. Mas fora isso, está no nosso escopo uma emissão de um boleto único em que eu já vou materializar a economia que ele contratou, 20% e 15%, materializada no boleto. E a TIR vai ser esse agente de pagamento na gestão, que eu vou, a partir do momento que eu arrecadei dele, eu vou pagar a Light, vou cumprir a obrigação da Light, vou pagar o ICMS, vou declarar o ICMS para ele, eu vou pagar a geradora, vou pagar os encargos. Então, escopo, isso. Como a gente falou, isso tem um custo, né, um custo de gestão. Então, isso tem que estar claro para o cliente. Sim. E como o Vinícius falou, aonde você quer gastar esforço, né? Você como empresário, como empreendedor, você quer gastar esforço em energia ou no seu negócio fim? Então, é também um ponto importantíssimo. E se eu for dar uma dica, assim, para quem está contratando, a gente se depara muito com isso. Então, você mostra ali potencial de economia 30%. Ela fala, não, mas eu queria 32. Aí ele vai lá e não fecha, espera 2 meses e quando vai ver, virou 25. Então, assim, isso nem acontece quase nunca. Então, assim, uma coisa que eu sempre deixo muito claro, até para amigos, né, todo mundo que participa do mercado, olha, o seu core business não é comprar e vender energia. Esse core business é meu. Você produz açúcar, você produz metalúrgico, foca no seu negócio. 20, 29, 31, 32, cara, esse 1% não é o que vai mudar o seu negócio, né? Então, putz, tá bom, fechou a conta, contrata, né? Esse é o maior recado que eu acho que eu deixo para as pessoas. Fez sentido, olhou com coisa, por 1% eu vou fechar com um cara desconhecido e esse
1% aqui, eu vou fechar nesse cara que eu fiz o estudo, vi que tem tantos clientes, esse cara é registrado na CCE, bonitinho. Vamos fechar com esse cara. Esse 1% pode sair muito caro. Então, faça essa pré-pesquisa, assim como a gente vai comprar num marketplace. Você vai lá buscar, não, deixa eu ver, você vai comprar um aspirador, vamos ver de fato quem é esse vendedor aqui. Faça essa, é importante. Né? Então, eu faço sempre esse apelo de esse 1% não espera, né? Essa promoção ela pode mudar, né? Vamos chamar assim, né? De um dia para o outro. Então, aproveita. E se o drive já é economizar, né? E não vou economizar ou não vou economizar. Não, ele já está largando de economia. Ele vai economizar agora. Se é 15, 20 dias. Não acho que o caminho seja aí, né? Ele leva 2 meses, perdeu Exatamente. 2 meses de economia Exato. sobre o risco ainda de reduzir o... A gente viu isso muito agora, né? O mercado ele veio de um patamar de preços baixíssimos, assim, uma curva forte que eu estou no setor há 15 anos e eu não via na curva futura tão barata e ao longo de janeiro o preço subiu muito, né? Então, você pegar o cara que estava negociando em dezembro, ele, não, vou esperar para ver em fevereiro, depois do carnaval, provavelmente ele vai pagar bem mais caro. Então, acho que essa é uma das lições aí que esses consumidores estão passando. Sim. Tatiana, a gente tá indo pro finalzinho. Ainda ficou algum... Quer dizer, ficou dúvidas da indústria, ficou, né? Porque, aliás, eu vou ser sincero com você, toda vez que eu tô com esses dois aqui, né, eu resolvo metade das minhas dúvidas e eu ganho uma novas dúvidas, né? Eu vou deixar até pro próximo episódio, senão a gente acaba. Mas tem alguma coisa importante ainda que você acha que precisa Eu acho esclarecer? que tem mais uma só, que é uma pergunta também que eu recebo bastante, que é o seguinte, risco de ficar exposto. O que é ficar exposto e como é que eu soluciono se isso acontecer? Deixa eu aproveitar e complementar, que era uma dúvida que eu ia deixar para o próximo. E se quem eu contratar como comercializadora quebrou? Né? Que isso é uma coisa que me preocupa e tem muito a ver com o que você falou, né? Que a comercializadora, ela tem bancabilidade, porque nada impede de eu pegar um dinheirinho da conta lá, raspa a conta, abro uma comercializadora, e se não tiver nenhuma crise hídrica durante 5 anos, eu tô legal, ganhei dinheiro. Primeira crise hídrica eu tenho que me mandar do país e vocês se viram lá com a energia que eu vendi. Você quer começar? Eu posso começar a pegar esse gancho do Vinícius. O que a Câmara de Comercialização fez nos últimos anos até para mitigar um pouco esses riscos de mercado, sobretudo para trazer segurança, sobretudo para o consumidor que não conhece o mercado. Né? Quem é comercializador sabe quem é a contraparte, então você conhece, é um mercado muito de relacionamento. Então você acaba conhecendo o consumidor que muitas vezes fica mais, vamos chamar assim, preocupado, né? Poderia ficar mais preocupado com quem ele está se relacionando. É um mercado muito bilateral ainda. Você não tem a clearing house, você não tem um centralizador de crédito. O que a Câmara fez nos últimos anos, né, e o próprio mercado, né, ele foi se autorregulando. A Câmara hoje exige um capital social mínimo para começar a comercializadora, não significa que não pode ter susto no meio do caminho, obviamente, depende da metodologia de cálculo de risco de cada um, né, do apetite a risco, mas tem um capital social mínimo, sobretudo para varejista de 10 milhões, então faz com que você tenha alguma limitação, né, para você ter uma varejista, né, e hoje começou, né, hoje eu digo por conta desse final de ano que começou a ser feito, e o primeiro mês que saiu foi esse agora, saiu, se eu não me engano, ontem, né, na Câmara, ela começou a pedir documentação dos comercializadores, né, para saber se era do tipo 1 ou tipo 2. Né? O tipo 1 é o comercializador que ele pode transacionar o volume que ele quiser, e o tipo 2 é o que pode transacionar até 30 megawatts, dado que ele não mandou documentação ou que ele não tem um porte financeiro suficiente para transacionar. Então a própria Câmara está limitando um pouco essa alavancagem dos comercializadores para que esse tipo de risco seja mitigado. Mais do que isso, a Câmara também começou a exigir documentação dos contratos que esse comercializador tem em aberto nos próximos 6 meses para calcular a exposição desse comercializador e dessa forma tentar, né, mitigar esses riscos de crédito de comercializadoras poderem ter problema. Então, eu diria que o Mercado Livre, desde quando eu entrei, a gente passou por algumas turbulências, mas que hoje eu diria que graças a toda essa movimentação da CCE, em conjunto com a própria Abracel, em conjunto com a ANEEL e outras associações, a gente conseguiu trazer um pouco mais de segurança para o próprio comercializador, para o próprio gerador e também para o consumidor. Né? Hoje, com relação à exposição, cai muito no que a gente discutiu na parte contratual, né? Vai muito da parte de flexibilização. Ele vê se de fato ele comprou, né, um contrato que comporta o consumo dele, a projeção de carga, e é muito importante que essa relação gestor, né, que é o vendedor e o consumidor, seja muito boa, né? Porque, exemplo, eu sou uma recicladora e amanhã eu quero comprar uma prensa nova, mais uma prensa. Se eu não avisar o meu gestor, ele não vai saber que eu comprei uma prensa nova.
Então é importante que essa relação que tenha e que talvez isso esteja em contrato. De olha, qualquer modificação que passe e transcenda X% do seu consumo, por favor, avise seu gestor para a gente, né, que sejamos ativos e não reativos, né? Isso é muito importante. E falando da exposição, Tatiana, a gente acompanha muito essa dúvida quando o cliente está numa transição de contrato, né? Então, e isso é importante também, o timing dessa decisão. Muitos clientes estão vivendo esse ciclo agora, né? Contrataram, experimentaram o Mercado Livre 3, 5 anos e vão recomprar, né, um novo ciclo ou com a sua própria comercializadora ou com uma nova. Vai negociar, vai olhar preço, vai cotar com mais de uma empresa. E caso ocorra um descasamento entre o período que ele tinha de suprimento do contrato anterior, né, e o novo gestor, ele pode ficar exposto. Né, e nessa exposição ele está, a dele é cobrado que ele compra energia no mercado de curto prazo. Né, ele vai fazer o balanço energético dele. Bom, naquele mês eu tenho X volume de energia, preciso comprar naquele mês o equivalente para compor o volume dele. Então, estar exposto a não estar comprado, seja parcialmente, seja totalmente, pode acontecer numa transição de contrato. É importante o cliente estar atento a isso. Então, negociar antes, dentro, né, respeitando as regras de encerramento do contrato anterior e o tempo de decisão que ele precise ter, para que nessa transição ele não fique exposto, não tenha surpresas. Aos volumes mensais, então, a depender do limite de flexibilidade, ele pode ter uma exposição mensal, mas isso pode ser atenuado. E o que o Sérgio colocou do mercado e da proteção à saúde financeira, né, das empresas que hoje representam os clientes, o mercado evoluiu demais e essa sinalização da varejista, essa escolha pelo caminho varejista, reforça essa opção. O cliente tem saídas, né, no caso de um evento como esse que você colocou, a minha comercializadora, enfim. O cliente pode voltar para a distribuidora, esse é até um ponto que é sempre um ponto de interrogação, né? E aí, eu posso voltar? De fato, existe uma regra antiga que está mantida ainda, né? De que a distribuidora pode aguardar, né, até 5 anos para ele voltar, mas o que a gente vê na prática, eventos pontuais em que a gente acompanhou clientes voltando para o cativo, né? Embora poucos casos, mas a gente pode usar de exemplo, a distribuidora aceitou o cliente. Essa regra protege um grande consumidor caso a Enel, a Light não pudesse recebê-los, né? Uma SEDAI, uma CSN. Se ela sai do portfólio da Light, ela retornar no mês seguinte, pode ser que a Light não conseguisse atender em termos de energia. Agora, a gente está falando aí de um volume de 0,06 mega médio, a Light ou a Enel consegue absorver. Então, o cliente ainda tem... A gente costuma dizer assim, olha, existe a regra e existe o mundo prático, né? A regra busca proteger esse tipo de cliente, um cliente muito grande, que não é qualquer um que vai conseguir absorver. Agora, o cliente no patamar que a gente está falando, ele pode voltar para a distribuidora, ele tem como iniciar esse processo, tentar retornar, buscar uma outra casa, minha comercializadora quebrou, não vai me entregar, vou ficar no curto prazo um período e vou fechar com uma outra comercializadora, então ele não vai se desabastecer. Sem energia, ele não vai ficar sem energia. Esse problema ele Sim. não vai ter. Acho que esse ponto só que a Joana trouxe, e eu queria aproveitar para mostrar, né, nem para provar, mas em termos práticos, mostrar como a distribuidora, ela, de fato, né, o trabalho dela só distribuir. Por exemplo, por que existe essa cláusula de retorno ao cativo? Justamente como essa CN que tem uma carga gigante voltar, a distribuidora não tem margem de manobra para comprar essa energia. Ela precisa promover junto ao governo um leilão regulado para ir nessa projeção ela recontratar essa energia. Por isso que ela pede, né, esse prazo contratual para ela conseguir ter essa janela de contratação. O que mostra que, em termos práticos, que de fato a distribuidora, assim como o comercializador, vai ao mercado, compra energia para também revender para o cliente. Então, esse negócio de, não, mas a distribuidora, a energia, certamente a energia certa, porque é o dever dela, mas um bom comercializador também é energia certa. E os dois vão ao mercado comprar essa energia. Então, falar que a energia da distribuidora ela é mais barata, mais segura, com um bom fornecedor em ambas as partes, tão bom quanto, isso não é verdade, né? Deixa eu tentar dar uma... Achei que a Joana foi muito técnica. Estar exposto. Eu tenho um contrato e eu compro todo mês do produtor de arroz 10 sacas de arroz. É isso que eu compro todo mês. Mês que vem, preciso comprar 12. Eu tenho uma flexibilidade de 12, de 20%, tá ótimo. Ele vai me vender as 10 sacas, as 12 sacas pelo mesmo preço. Bombou, teve um evento no Rio de Janeiro, um monte de gente comprando arroz. Eu não preciso de 12, eu preciso de 20.
E aí eu fiquei 8 exposto. O que é 8 exposto? Eu não tenho um acordo com o cara que vou comprar as 20 sacas a R$ 10. Uhum. As 8 sacas eu vou comprar no preço que tiver no mercado. Se nesse momento teve alguma crise em algum lugar no mundo, as sacas restantes podem me custar 5 vezes mais. Em contrapartida, pode estar muito mais barato porque tem acesso a arroz de mercado. Estar exposto é isso. Eu compro uma quantidade e preciso comprar mais, usar mais do que aquela quantidade. A flexibilidade está aí para dizer o quanto que você pode aumentar ou protegido ou não. não. Quando eu tenho uma flexibilidade de 100%, significa que o que eu comprar, o que eu precisar, eu vou comprar. Mas é óbvio, gente, quem assume o risco recebe por isso. Então, quanto maior a minha flexibilidade, teoricamente, mais é o meu preço médio que eu pago. Por quê? Porque a comercializadora vai estar assumindo esse risco. Agora, em contrapartida, a comercializadora sabe fazer gestão de energia, ela tem um conjunto enorme de clientes e ela consegue, de uma forma melhor do que a gente conseguiria, fazer esse ajuste. Então, a comercializadora, presumo eu, se o modelo matemático deles estiverem bem feitas, ela assume um risco total menor do que se eu fizer isso individualmente. A grosso modo, ao invés de eu investir em ações, eu investir num fundo de ações. É isso. Você investe num fundo, o administrador pega um FII. Quando eu pego uma flexibilidade muito grande da comercializadora, você administra para mim. É só isso. Por isso que eu volto. Né? Para o pequeno, a gente não sabe qual é. É muito difícil para uma indústria, a não ser que seja uma indústria muito rotineira ao longo dos anos, ela seja muito repetitiva, que qualquer mudança que você tenha, e a gente está agora falando em redução de taxa de juros, a gente está vai ter ano de eleição, ou seja, necessariamente o governo vai tentar movimentar a economia. Aí você quer economizar demais, economizar da energia, e aí de repente o mercado melhora e você tem que estar exposto, tem que pagar mais caro pela energia, pelo simples fato de que você fez economizar demais. De novo, aí no meu ponto de vista novamente, né? Para o pequeno, cara, fica no seu core. Perfeito. E deixa quem conhece o seu core Exatamente. trabalhar nisso. Isso aí. Sim, Perfeição. ótimo. Bom, pessoal, queria agradecer muito. Sérgio, muito obrigado Obrigado aí a vocês. pela presença aí sempre aí da Genial, pelo apoio. Joana, você também. Muito obrigada. Tatiana, obrigado pela Obrigada. presença. A Casa do Sinistal está sempre aberta aí para a Firjan e para vocês o que precisar. A todo mundo que assistiu, qualquer dúvida, onde é que eu encontro empresas comercializadoras sérias que vão te dar uma boa gestão, uma boa consultoria, você encontra aqui no Sinistal. Você pode consultar o site do Sinistal, www.sinistal.org.br, e também o site do Conexão Solar. Entrar em contato com a gente, ou com a Genial, ou com a TIR, ou comigo, ou com outras empresas aí que fazem parte do Sinistal, e vamos a transitar da melhor forma possível. Espero encontrar vocês em breve no nosso próximo podcast. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.